Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos examinar uma publicação que foi feita pelo Conselho de Estabilidade Financeira, um dos tentáculos do BIS, onde o mesmo visa a regulamentação ou o fim das criptomoedas para que os bancos centrais possam dominar um futuro sistema financeiro global 100% de virtual. E contrapondo o documento que foi liberado pelo banco privado BIS no dia 2 de abril, o qual nós traduzimos aqui no blog e fizemos um vídeo examinando também este documento. O BIS sugere aos bancos centrais a criação de moedas virtuais devido ao perigo de contaminação com o Covid-19 através do dinheiro físico. Eis então que, no dia 14 de abril de 2020, o Conselho de Estabilidade Financeira, atendendo um pedido do G20, ele pede aos bancos centrais para regulamentar ou acabar com as stablecoins, que são criptomoedas com menor oscilação de valor, devido ao risco que estas representam para a estabilidade financeira. Ora, quem acompanha o trabalho do canal Daniel Simões tem vindo a acompanhar os estudos que nós temos vindo a liberar sobre o BIS, o Bank for International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais. Bank for International Settlements, Banco para Assentamentos Internacionais, é usualmente traduzido para português como Banco para Compensações Internacionais ou Banco para Liquidações ou Pagamentos Internacionais. Mas como nós já vimos aqui através de documentos oficiais, porque aqui no canal nós sempre utilizamos documentos oficiais de fontes oficiais, nós não precisamos inventar nada, eles próprios nos dizem tudo. Através desses documentos nós já comprovamos, compreendemos que o banco BIS, banco privado BIS, com 62 bancos centrais acionistas, foi criado em 1930 e, devido à contextualização do mesmo na Segunda Guerra Mundial, família Rothschild e criação do Estado de Israel através de assentamentos na Palestina, nós compreendemos que a melhor tradução do nome é realmente Banco para Assentamentos Internacionais. E a palavra settlements é isso mesmo que quer dizer, assentamentos. Então, quando o BIS, este Banco Central dos Bancos Centrais, olha para as stablecoins e até para as criptomoedas em geral como um risco para a estabilidade financeira, nós já compreendemos, através de artigos lançados aqui no canal, mais uma vez, baseados em documentos oficiais, que a estabilidade financeira de que eles falam não é a estabilidade financeira das populações, mas sim a estabilidade financeira das instituições financeiras. Então, para entendermos este pensamento e compreendermos a realidade contemporânea onde estamos, para entender realmente todo o processo que está sendo montado com o cenário desta pandemia mundial, e quero deixar bem claro aqui que o nosso trabalho não está colocando em causa se o Covid-19 é ou não real, se foi ou não criado por seres humanos, se realmente a quantidade de mortes é verdadeira ou não. Nós não estamos aqui colocando nada disso em causa. O que nós estamos aqui examinando no canal Daniel Simões é inevitável, praticamente inevitável, instauração de um governo global de controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, produto, serviço, animal. Então é bom que nós comecemos a retirar das nossas mentes a ideia de que as coisas voltarão ao normal. Porque o que é o normal? O que é
o normal que as pessoas querem que volte. Isso, a vida como era de antes, isso não vai voltar, não. Nós sabíamos que a instauração de um sistema de controle tecnológico absoluto, que um sistema de virtualização do dinheiro, fim do dinheiro físico, iria aparecer. Nós só não sabíamos qual seria o real motivo. Se seria uma pandemia, uma grande guerra, a falência de uma grande corporação. Mas saberíamos que o cenário iria ser montado. E para nós entendermos qual a linha de pensamento financeiro que nos conduz até aqui, porque eles estão aproveitando esse cenário de pandemia para instaurar um sistema de controle tecnológico absoluto, é bom que nós entendamos a linha de pensamento que nos conduz à instauração desse sistema, para que nós possamos saber nos situar neste inevitável cenário que está sendo montado e possamos saber como fazer uma melhor resistência ao mesmo. Porque não é porque as coisas estão assim como estão e não é porque o sistema que está sendo montado é do jeito que nós vamos parar de trabalhar para que uma civilização mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais em harmonia com as forças da mãe natureza, mais saudável, seja conquistada. É exatamente o contrário. Os tempos de hoje exigem posicionamentos mais criativos, mais corajosos, mais inteligentes, mais bem esclarecidos sobre como é que nós vamos fazer uma resistência e vamos procurar contribuir para um melhor desenvolvimento da civilização humana. Cabe a cada um de nós. Então, para nós entendermos como é que nós chegamos aos dias de hoje, onde se está clamando pela criação de uma moeda virtual e se está olhando para a existência das moedas virtuais já existentes como um risco para a estabilidade financeira, é bom que nós entendamos como é que chegamos aqui. Então, quando eles falam em estabilidade financeira, estão falando na estabilidade financeira das instituições financeiras e não na estabilidade financeira das populações. De onde surge esta relação com a estabilidade financeira? Nós já estudámos profundamente isso aqui no canal. Em 1929 acontece o crash da Bolsa de Nova Iorque. Muitas instituições financeiras são afetadas. Surge a grande preocupação com a estabilidade financeira das instituições financeiras. E identifica-se os velhos, o envelhecimento da população como o principal perigo à estabilidade financeira. Criam-se reformas da Previdência de forma a aumentar a quantidade de tempo de trabalho e de contribuição tributária das pessoas e surge assim o grande movimento que visa a estabilidade financeira. Nós podemos olhar aqui e ver que dentro do site do Banco Central existe uma aba especialmente dedicada à estabilidade financeira. E é bom que nós entendamos o porquê dessa preocupação e a linha de pensamento que conduz até ela. Porque é essa filosofia da busca pela estabilidade financeira que nos está conduzindo à monopolização das moedas digitais. Porque é que eles veem as criptomoedas como um perigo para a estabilidade financeira das instituições financeiras? Um exemplo bem prático. Existe aqui em Fortaleza uma comunidade que tem moeda própria. Funciona ali com moeda própria, a população. São algumas centenas, milhares de pessoas usando essa moeda. Por que é que o sistema financeiro não se preocupa em acabar com
aquela moeda? Porque é que o sistema financeiro não identifica aquela moeda como um perigo para a estabilidade financeira? Porque aquele sistema financeiro com aquela moeda é bem pequeno. São poucas pessoas usando. Não afeta as instituições financeiras, não afeta as transnacionais corporativas da indústria mineira, de commodities, energética, de transportes e por aí vai. Então é um sistema pequeno que não afeta, não representa um perigo à estabilidade financeira e é permitido existir ainda, por agora. Porém, as criptomoedas, principalmente as stablecoins, elas são um mercado, digamos assim, um sistema financeiro global que começa a ganhar muito terreno dentro da movimentação virtual. E o objetivo deles é, ao criar uma sociedade de controle tecnológico absoluto, não ter dinheiro físico. Para que todas as movimentações, todas as transações económicas que sejam feitas entre as pessoas possam ser controladas pelo governo global. Então é por isso que eles olham para as criptomoedas como sendo um perigo para a estabilidade financeira das instituições financeiras. O objetivo é criar um controle absoluto de todas as esferas da vida humana. Como é que nós podemos, então, nos situar dentro deste cenário onde o objetivo é o controle tecnológico? Nós temos vindo a fazer trabalho sobre isso e este artigo aqui auxilia-nos a compreender ainda um pouco mais como nos situar nesse cenário. Como vimos anteriormente, o sistema financeiro internacional está preocupado com a estabilidade financeira das instituições financeiras e não com a estabilidade financeira das populações. Para tal, visam conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, através de agências de regulamentação e supervisão financeira. Ou seja, eles criam as regras e depois supervisionam as instituições e os países para verificar se estes estão cumprindo as regras que eles próprios criaram. As instituições financeiras ou seguem os acordos contidos no processo da Basileia ou são obrigados a encerrar as portas. Os países que não adotarem as regulamentações do processo da Basileia sofrem embargos comerciais, convulsões sociais e políticas internas com a participação de traidores da pátria, como nós já vimos bastante bem aqui em trabalhos no canal Daniel Simões, guerras civis e, em casos mais extremos, invasões militares. Então nós procurar entender que o objetivo é conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Nós estamos vendo a luta que está sendo travada aqui no Brasil, onde o Banco Central do Brasil busca ter completa independência nas escolhas que faz, nas suas ações, tanto que acabou com o COAF, que era uma agência de supervisão financeira aqui no Brasil, integrou dentro do próprio Banco Central, desmontou e criou uma agência de supervisão financeira nova. Isso não tem lógica nenhuma, porque uma instituição que faça supervisionamento financeiro não deve estar integrada, associada a nenhuma instituição financeira. Para que todas as auditorias e supervisões, fiscalizações sejam feitas sem interesse nenhum. Ora, como é que se pode fazer uma supervisão, uma auditoria eficaz do Banco Central se a instituição de supervisão financeira está integrada dentro do Banco Central? Começa por aí, foi logo das primeiras medidas que eles criaram nos últimos tempos. Mas a mesma coisa está a acontecer a nível internacional. Porque as agências de regulamentação, aquelas agências que criam as regras sobre como o mercado financeiro deve funcionar,
são as mesmas agências que fazem a supervisão financeira. Todos estão integrados dentro do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco Privado do BIS e dos seus tentáculos. Este documento que nós traduzimos aqui neste artigo, o Conselho da Estabilidade Financeira, que está integrado dentro do Instituto de Estabilidade Financeira, é um tentáculo do BIS, funciona dentro do BIS. Então, para nós entendermos o que é que está sendo aqui construído, nós precisamos conhecer bem como é que a máquina funciona para podermos saber nos situar em termos de resistência, se quisermos resistir. Porque tem muita gente que não tem força para isso, que não está querendo. Tem muita gente que está querendo ver se alguém faz alguma coisa. Porque a maior parte das pessoas não quer ser controlada. Todo este controle está sendo feito com o grande argumento de segurança. O controle tecnológico absoluto que está sendo instaurado é para a segurança das pessoas. Fala-se de crimes cibernéticos, de segurança cibernética, fala-se de doença, fala-se de terrorismo e todo o controle tecnológico está sendo instaurado em cima da argumentação da segurança. A segurança é a cereja do bolo, digamos assim. Talvez não seja a cereja, seja a massa deliciosa que consiste o bolo. É o grande argumento para a instauração de um sistema de controle tecnológico absoluto. Aí surge a pergunta, como é que nós nos situamos como pessoas que querem fazer uma resistência a este sistema ditatorial, absolutista, mundial? Uma das formas que nós estamos encontrando é criar um grupo. Nós criamos um grupo de estudo que mais adiante irá se manifestar mais publicamente para requisitar a legalização do cidadão não biométrico. Essa será uma resistência muito forte contra o sistema que está sendo instaurado aí. Porque a partir do momento que passam a existir cidadãos que começam a unir-se em voz única para uma existência não biométrica dentro de um sistema que está cada vez mais preocupado com os crimes cibernéticos, a segurança cibernética, o controle absoluto tecnológico, passa a haver um movimento contrário a toda esta instauração do governo global. Porque o caminho é o controle tecnológico. E se nós quisermos realmente fazer uma resistência, o caminho é a exigência, o respeito pela intimidade, a privacidade e a propriedade privada. Havendo um respeito legislativo e constitucional pelo direito do cidadão ser não biométrico, sem ser alvo de ilegalidades, sem ser alvo de marginalização e com direito a acessar a todos os mecanismos da sociedade. E como é que eles buscam, então, aplicar todo este sistema, empurrar todo este sistema? Primeiro, as únicas instituições financeiras que estão autorizadas a funcionar são as que seguem os acordos criados na Basileia. Basileia é a cidade-sede, na Suíça, do BIS, o Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Existe aquilo que se chama o processo da Basileia, que nós já estudámos detalhadamente aqui no canal Daniel Simões. Não tudo, porque o processo da Basileia é gigantesco. São muitos acordos, muitos contratos, muitos tratados. Mas o processo da Basileia pode-se dizer que se divide em duas partes. Tem o acordo da Basileia, que é o Basel. Basel é o nome da Basileia em inglês.
Então tem o Basel I, que foi criado nos anos 80, depois evoluiu para Basel II e depois para Basel III, que é onde nós estamos hoje. Nós hoje, em termos de sistema financeiro funcionando no mundo, está dentro das regras do Basel III. O Basel IV já está sendo preparado. Isso chama-se o Acordo da Basileia. E a outra faceta desse processo da Basileia é o FX Global Code, que é o código global para transações cambiais, para o mercado cambial. Então todo o sistema financeiro de relações humanas, porque as relações humanas são de troca, essencialmente são de troca, não estamos a falar de trocas emocionais, de trocas em questões de amizade, estamos a falar em trocas de serviços, de produtos. A vida humana é constituída disso. É preciso haver troca de serviços, de produtos, de trabalho, para sobrevivência, para a comunidade. E o sistema de controle mundial quer tomar conta das relações humanas. Um sistema económico nada mais é do que um sistema de relações humanas. E quando eles criam uma regra, um sistema de regras, que tem que ser seguido, não pode haver relações humanas e económicas fora desse sistema de regras. O que eles estão fazendo é criar uma concentração de poder e uma monopolização. Um sistema global de controle das relações humanas em termos financeiros. Por isso é que eles não querem que as criptomoedas existam. Porque eles dizem, mas vamos regulamentar as criptomoedas. Mas o objetivo deles, como nós sabemos, é ter uma moeda única, um sistema financeiro único mundial. Com uma moeda única mundial. Logo, as criptomoedas que existirem podem até passar por um processo de adesão ao processo da Basileia, mas o futuro é serem simplesmente absorvidas por uma moeda única. Elas vão se fundir numa moeda única, controlada por um sistema financeiro central, globalizado, de controle tecnológico absoluto, onde todas as pessoas vão ser controladas. Não vai haver dinheiro físico, nem ninguém se poderá relacionar economicamente, a não ser com o dinheiro de todas estas instituições financeiras. Então, nós estamos entrando realmente dentro de um sistema que é preciso ser compreendido. Porque existem pessoas que estão querendo fazer alguma coisa. Nem todas as pessoas estão se encolhendo com medo, nem todas as pessoas se estão encolhendo num sentimento de impotência, e tem cada vez mais pessoas querendo, sentido dentro delas, que têm que fazer alguma coisa. Muitas vezes não sabem o que hão de fazer, que posição hão de tomar. Na minha visão, a posição a ser tomada é a conquista legislativa, a conquista constitucional do direito do cidadão não biométrico de existir dentro deste mundo. Porque, havendo o direito do cidadão não biométrico existir, ele está fora do sistema de controle tecnológico absoluto, que é o que eles estão querendo. Obviamente que todo este processo precisa de haver informação, precisa de haver esclarecimento da população, das pessoas. Cada vez mais um processo de esclarecimento para que as pessoas possam entender o sistema e entender que posição deve ser tomada. Então nós temos os cidadãos não biométricos hoje em dia e temos os cidadãos que forneceram as suas biometrias, mas que estão desejando ser cidadãos não biométricos, encontrar um jeito de viver nesta sociedade sem fornecer as suas intimidades, porque foram coagidos a isso. Foram ameaçados para fornecerem as suas intimidades. Isso é inconstitucional. Ou dão as biometrias, ou vão ficar sem o CPF. E aí não podem fazer coisas. Não vão ter direito aos direitos sociais. Ou seja, o sistema, o Estado, na sua condição de gangue, porque é uma gangue nacional e internacional, simplesmente ameaçou as pessoas, fez chantagem com elas. Ou vocês dão a vossa privacidade biométrica, ou nós vamos cortar certos direitos que vocês têm.
E isso é possível devido a traidores da pátria. Isso é possível devido a mentes que são programadas lá fora, essencialmente, em universidades como a Universidade de Harvard, a Universidade de Chicago, como nós já tivemos estudando aqui profundamente, aqui no canal. São muitos assuntos que precisam ser estudados profundamente. Vocês já têm o caminho facilitado aqui no canal, tanto nos vídeos quanto nos artigos do blog. Nós já estudamos como é que os programas latino-americanos dentro das universidades internacionais estão programando mentes para virem para dentro dos países como traidores da pátria, sentando-se em cadeiras de poder e abrindo as portas para que estes mecanismos, estas metodologias, o poder destas transnacionais possam entrar dentro dos países e subjugar os países à sua vontade. Nós já vimos isso detalhadamente, sempre com documentos oficiais. Então, para nós termos uma comprovação bem mais sólida sobre esta subjugação que as instituições financeiras têm de ter ao processo da Basileia, existem algumas palavras do Gustavo Franco, um ex-presidente do Banco Central do Brasil, que foi desde agosto de 1997 até março de 1999, presidente do Banco Central do Brasil. Existe no site do Banco Central do Brasil um levantamento, umas entrevistas feitas aos ex-presidentes para ficar guardado como um registro histórico da instituição. E em determinada altura, na entrevista do Gustavo Franco, tem escrito e tem em áudio, ele diz: o esforço de redesenhar o sistema monetário para que o real pudesse ser uma nova moeda forte exigia que os bancos estaduais passassem a atuar tal como os bancos comuns, os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, ou seriam extintos. Então é assim, não pode existir um sistema financeiro fora dos acordos da Basileia, fora do processo da Basileia. O próprio ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, nos diz isso num testemunho que está dentro do site do Banco Central do Brasil. As nações, a grande maioria, é governada por corporações-Estado, como a República Federativa do Brasil, criada pela maçonaria. Nós vimos com documentos oficiais, sempre lembrando isso, que a República Federativa do Brasil, criada em 1822 pela maçonaria, financiada pela família Rothschild, que nós também já demonstramos aqui com documentos oficiais, traduções exclusivas de documentos oficiais, retirados dos arquivos da família Rothschild. A República Federativa do Brasil, criada pela maçonaria, financiada pela família Rothschild, é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. O cidadão que está registrado desde o seu nascimento na República Federativa do Brasil é propriedade, é um produto, uma commodity desta corporação. Então, para nós sermos cidadãos livres, o Brasil recuperar a soberania nacional, ele precisa entender que quem está governando a nação Brasil é uma corporação disfarçada de governo. É uma corporação-Estado. Isto é muito profundo. É preciso entender esta delicadeza que existe aqui. Porque quando eles estão obrigando as pessoas a fornecer as suas biometrias, está existindo aí camuflado o princípio de que o corpo humano do cidadão brasileiro é da corporação. Porque as pessoas, sem saber, as crianças nascem e elas vão lá registrar no cartório para ser reconhecida pela República Federativa do Brasil e acessar aos mecanismos que essa corporação-Estado fornece. E a partir do momento que os pais registram a criança passa a ser uma propriedade da República Federativa do Brasil, de uma corporação. Então, a corporação, achando que é dona do corpo do cidadão,
está exigindo. Mas, felizmente, ainda existem dentro da Constituição, apesar da Constituição de 88 aqui do Brasil já estar bem manipulada para chegarmos onde nós estamos chegando hoje, ainda existe lá o princípio constitucional de inviolabilidade da intimidade, da privacidade e da propriedade privada, que é o corpo. Então existe aqui algumas contradições que precisam ser apontadas em termos constitucionais e legislativos para que nós possamos exigir o reconhecimento legal do cidadão não biométrico, não integrado nesse sistema de controle tecnológico absoluto que vem de um banco central, dos bancos centrais, sediado lá na Suíça, que coloca um tentáculo aqui dentro, que é o Banco Central do Brasil, junto com uma série de mentes traidoras, programadas para trair a nação Brasil, e podermos, como cidadãos não biométricos, ficar de fora disso tudo. Quem quiser fornecer as suas biometrias, subjugar-se à República Federativa do Brasil, pode ir. Quem quiser dar as biometrias, dê. Mas precisa haver um reconhecimento legislativo e constitucional da República Federativa do Brasil que não vai intervir na vida do cidadão não biométrico, mas que o cidadão biométrico pode acessar aos mecanismos que pertencem à República Federativa do Brasil. E isto dentro do princípio humano que todos têm direito à casa, todos têm direito à água, à comida, ao trabalho, a uma vida digna. Porque a República Federativa do Brasil, essa corporação-Estado, monopolizou as relações humanas dentro do Brasil. Logo, não tem como um cidadão não biométrico ficar fora desse sistema de relacionamentos. Mas ele tem o direito de não estar sendo controlado pelas tecnologias, onde todas as informações necessárias e desnecessárias são armazenadas num banco de dados central, que nós já também estudámos sobre isso profundamente, e esse banco de dados central nacional já está conectado com o banco de dados central mundial, onde a informação de toda a gente está sendo enviada para os Estados Unidos. De todos os países do mundo. Todos os países do mundo que já têm cartão de identidade, levantamento biométrico, levantamento do DNA, todas essas informações estão indo para um banco de dados central que está nos Estados Unidos. É só procurarem dentro do canal Daniel Simões, nos artigos, nos vídeos. Eu já falo isso há muito tempo, mostrando documentos oficiais. Tudo se está ligando aqui. Precisamos entender o contexto todo para saber que posição havemos tomar. E a posição é muito simples. É essa que eu estou falando. Nós precisamos nos unir e exigir o reconhecimento legal e constitucional de cidadãos não biométricos. Porque o que estamos vivendo é a digitalização de maior parte das esferas da vida humana, rumo ao governo mundial, de controle tecnológico absoluto sob o domínio de um Estado de polícia militarizada e lei marcial. A tradução dessa publicação do Conselho de Estabilidade Financeira, um tentáculo do BIS, começa a partir daqui, que diz: enfrentando os desafios regulatórios de supervisão e fiscalização levantados pelos acordos de stablecoin global. Ou seja, o título já está dizendo, está sendo um desafio para eles conseguir criar regras e supervisões do movimento das criptomoedas na internet. Eles não estão conseguindo criar regras para isso, nem supervisão. Então, os caras estão querendo simplesmente acabar com isso, para ser deles a única moeda virtual, a única stablecoin, a única criptomoeda. O título já está dizendo. E continua. Esta consulta estabelece 10 recomendações de alto nível para lidar com os desafios regulatórios, de supervisão e de fiscalização levantados pelos acordos de stablecoin global. As chamadas stablecoins, como outros criptoativos, têm o potencial de aumentar a eficiência da prestação de serviços financeiros, mas também podem gerar riscos para a estabilidade financeira das instituições financeiras e não da população. As atividades associadas às stablecoins globais e os riscos que elas podem representar podem abranger os regimes regulatórios bancários. Pois é, né? As atividades
das criptomoedas podem representar perigos para as regulamentações bancárias, não é? O perigo é para os bancos, não é para a população. Então podem representar, podem abranger os regimes regulatórios bancários de pagamentos e de valores e investimentos, tanto dentro das jurisdições quanto além fronteiras. Estes riscos em potencial podem mudar com o tempo e, portanto, desafiar a eficácia das abordagens regulatórias. Ou seja, a fluidez com que o mercado de criptomoedas funciona pode desafiar a eficácia das regras que eles criam e das supervisões que eles criam e das fiscalizações que eles criam. Então eles dizem garantir a abordagem regulatória apropriada dentro das jurisdições entre os setores e fronteiras será, portanto, importante. Eles estão com medo disso. Então estão querendo controlar tudo. Porquê? Já se sabia, desde os anos 70, que o FMI utiliza uma moeda virtual. Nós, quando traduzimos exclusivamente aqui no canal Daniel Simões os estatutos do BIS, vimos que eles têm uma moeda virtual que funciona entre bancos centrais. Não é? Nós vimos isso. Então eles já têm a moeda virtual única que eles querem aplicar no mundo todo. As recomendações do Conselho de Estabilidade Financeira exigem regulamentação, supervisão e fiscalização proporcional aos riscos. Ou seja, quanto mais perigo a representar, mais em cima eles vão do sistema de criptomoedas. E enfatizam a necessidade de acordos de cooperação, coordenação e compartilhamento de informações transfronteiriços flexíveis, eficientes, inclusivos e multissetoriais que levem em conta a evolução dos acordos de stablecoin global e os riscos que eles podem representar ao longo do tempo. Os caras querem saber tudo, resumindo, controlar tudo. Eles aplicam o princípio de mesmo negócio, mesmos riscos, mesmas regras, independentemente da tecnologia subjacente. Eles estão dizendo que não concordam com o modo como funciona. Mas se as pessoas querem aderir a essas bolhas, a esses mecanismos financeiros com criptomoedas umas com as outras, nas suas relações humanas, se querem colocar no meio das suas relações humanas económicas as criptomoedas, as pessoas têm que ter a liberdade para isso. Ah, não, mas é porque elas correm perigos. Elas correm perigos ao entrar dentro desse sistema financeiro e podem perder dinheiro, serem roubadas. Sim, mas com os outros sistemas isso também acontece. Não, mas a biometria é uma identidade única. Cara, teve um encontro na Alemanha que nós mostramos aqui também aqui em artigo. Teve um encontro de hackers na Alemanha, com os caras com uma fotografia de alta resolução da ministra da Economia ou da Saúde lá da Alemanha, com uma fotografia de alta resolução, os caras conseguiram tirar uma imagem, uma impressão digital dos dedos dela, através de uma foto de alta resolução. E em 3 minutos eles tinham a biometria dela falsificada. Então, quer dizer, essa história que a biometria é mais segura, não é mais segura, não. E, aliás, nós já tivemos também vendo aqui toda uma relação de patentes, de registros oficiais de patentes, de tecnologias de controle mental, e nós vimos que o futuro do controle tecnológico não são as biometrias. O futuro do controle tecnológico será a leitura das ondas eletromagnéticas do cérebro de cada pessoa. As pessoas não vão precisar fornecer nem dados dos olhos, nem das impressões digitais. Tem pessoas que falam em tatuagens de chips, nada disso, cara. Isso é muito ultrapassado. Eles não podem confiar, porque uma tatuagem numa mão, no corpo, o cara pode chegar lá com uma faca e arrancar a tatuagem. Agora, a leitura da identidade única eletromagnética, do padrão único, é uma identidade que cada pessoa tem, de ondas eletromagnéticas. O cara não tem como escapar. E é isso que eles querem fazer. Já tem a tecnologia há décadas. Nós estivemos vendo registros oficiais de patentes, de tecnologias de controle mental sobre isso. E existe todo um cenário ao redor disso, porque essas tecnologias permitem captar o sinal eletromagnético dos cérebros, adicionar sinais de áudio e vídeo e julgar na pessoa. E a pessoa de repente ouve vozes, vê imagens
na cabeça e não sabe de onde é que está vindo. Os caras podem botar um islâmico vendo o Alá e ouvindo o Alá falando com eles, né? Entre outras criatividades mais para controle mental. Então é preciso nós termos plena consciência para onde é que a coisa está caminhando. E nós precisamos criar leis que bloqueiem isso aí, que não permitam essas ações. Porque existem agências militarizadas, todo um financiamento militarizado. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós também vimos aqui em traduções, tem na playlist traduzidos do canal Daniel Simões, onde nós vimos que os Estados Unidos em 3 anos já liberou cerca de 3 trilhões ou 4 trilhões de dólares para as Forças Armadas. Muito desse dinheiro vai para projetos. Tem dinheiro que nem se sabe que é direcionado e nem para onde. E todos esses projetos estão agindo com sistemas de controle e de poder. Então, o desafio destas formiguinhas que nós somos é procurar garantir que exista ali umas legislações, uns parágrafos que garantam que as pessoas que quiserem ficar fora disso, que fiquem. É um desafio, mas existe luz no fundo do túnel. Existe luz em nós. A luz é em nós, está no fundo do túnel e somos nós, e está em nós. Existem soluções. Precisa a união das pessoas. Nós já temos um grupo no Telegram onde estamos já construindo o documento, começamos já a construir o esqueleto do documento, que mais tarde irá ser encaminhado das devidas maneiras institucionais para podermos começar a levar em efeito isso. Quanto mais pessoas conhecerem isso e se unirem, melhor, mais força tem. Então, continuando aqui na tradução da publicação, diz: o relatório também destaca os principais padrões internacionais de regulamentação financeira do Comitê da Basileia, que pertence ao BIS, da Força-Tarefa Ação Financeira, do Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado, que também é um tentáculo do BIS, que está dentro do BIS na Basileia, e da Organização Internacional de Comissões de Valores Imobiliários, que podem ser aplicados às stablecoins globais, ou seja, os caras querem regulamentar completamente as criptomoedas. Mas eles estão mais preocupados com as criptomoedas que funcionam a nível internacional, né? E também nacional, mas aqui estão direcionando primeiro para o nível internacional. As recomendações respondem a uma chamada do G20 para examinar questões regulatórias levantadas por acordos de stablecoin global e aconselhar sobre respostas multilaterais, conforme apropriado, levando em consideração a perspectiva de mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Eles se baseiam em uma avaliação abrangente das abordagens regulatórias, de supervisão e de fiscalização existentes nas jurisdições do Conselho da Estabilidade Financeira e nas jurisdições que não estão dentro do Conselho da Estabilidade Financeira. Foi lançado também no dia 14 de abril, um comunicado à imprensa, ou seja, é uma versão, o texto é um pouquinho diferente deste que foi traduzido, o texto é curto, ambos são curtos, e esta é a versão do comunicado de imprensa. Ele é muito semelhante ao anterior, mas tem algumas variantes, então por isso nós traduzimos ele também. E o título diz: o Conselho de Estabilidade Financeira consulta as recomendações regulatórias de supervisão e de fiscalização para acordos de stablecoin global. E diz: o Conselho de Estabilidade Financeira publicou hoje para consulta 10 recomendações de alto nível para abordar os desafios regulatórios, de supervisão e de fiscalização levantados pelos acordos de stablecoin global, o artigo traduzido acima. A inovação tecnológica no setor financeiro continua em ritmo acelerado e, com a pandemia do Covid-19, as alternativas ao dinheiro podem se tornar ainda mais atraentes. Ou seja, aqui eles estão contextualizando para a nível público dentro do cenário da pandemia. Lá em cima eles não precisaram fazer isso porque aquilo foi um comunicado que circulou entre bancos centrais, entre instituições financeiras. Então o povo já sabe o que é que está a acontecer. Aqui, como é o texto a ser liberado para um acesso restrito à população, porque praticamente ninguém tem acesso a essas notícias, elas não saem nas mídias praticamente, mas aqui, como é mais para uma abertura, um leque mais abrangente de população, eles já contextualizam dentro do panorama do cenário de pandémico, né?
Então, eles dizem que as pessoas, dentro deste cenário de pandemia, podem ficar mais atraentes por outras formas de negociação. Claro, então, os caras estão prendendo as pessoas tudo dentro de casa. Não estão querendo deixar as pessoas sair, as pessoas não estão indo trabalhar, ficam recebendo 30% do ordenado, até a empresa conseguir pagar o ordenado à pessoa. Eu sei de pessoas aqui que estão em casa, a empresa conseguiu estar pagando agora 30%, mas até quando é que a empresa vai estar conseguindo pagar 30%? Não é? Aí as pessoas começam a procurar alternativas e então eles dizem, espera aí, que isso aí é um perigo, então vamos criar um sistema virtual. E o que é que eles estão incentivando cada vez mais? Os caras estão incentivando as pessoas a ganhar dinheiro, a trabalhar a partir de casa. Querem fechar as pessoas em casa. Para que todo o sistema financeiro seja controlado por eles. Ora, nós podemos ter um sistema financeiro virtual de troca de moedas, de pagamentos, mas não tem que haver o controle da intimidade, da privacidade e da propriedade privada. Isso não tem que ser um sistema só de um, que é o que eles querem, controle total. Não, é para segurança. Segurança do quê? Eles não asseguram nada. Eles estão roubando, sugando, vampirizando as nações. Nas épocas de maior crise, os bancos são sempre as corporações que continuam tendo lucros bilionários, que aumentam sempre de trimestre para trimestre. O lucro é maior, é maior, é maior. Então, segurança? Segurança do quê? Estão garantidos esses vampiros. E continua, as chamadas stablecoins, como outros criptoativos, têm o potencial de aumentar a eficiência da prestação de serviços financeiros, mas também podem gerar riscos para a estabilidade financeira das instituições financeiras e não da população. As atividades associadas às stablecoins globais e os riscos que eles podem representar podem abranger os regimes de regulatório bancário, de pagamentos e de valores de investimentos, tanto dentro das jurisdições quanto além fronteiras. Esses riscos em potencial podem mudar com o tempo e, portanto, desafiam a eficácia das abordagens regulatórias de supervisão e de fiscalização existentes. Garantir, portanto, uma abordagem regulatória apropriada nas jurisdições entre setores e fronteiras será importante. As recomendações do Conselho de Estabilidade Financeira exigem regulamentação, supervisão e fiscalização proporcional aos riscos e enfatizam a necessidade de acordos de cooperação, coordenação e compartilhamento de informações transfronteiriços, flexíveis, eficientes, inclusivos e multissetoriais, que levem em conta a evolução de acordos de stablecoins globais e os riscos que eles podem representar ao longo do tempo. Eles aplicam o princípio de mesmo negócio, mesmos riscos, mesmas regras, independentemente da tecnologia subjacente. O relatório também destaca os principais padrões internacionais de regulamentação financeira do Comitê da Basileia, da Força-Tarefa de Ação Financeira, do Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado e da Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários que podem ser aplicados às stablecoins globais. As recomendações respondem a uma chamada do G20 para examinar questões regulatórias levantadas por acordos de stablecoin global e aconselhar sobre respostas multilaterais conforme apropriado, levando em consideração a perspectiva de mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Eles se baseiam em uma avaliação abrangente das abordagens regulatórias, de supervisão e de fiscalização existentes nas jurisdições do Conselho de Estabilidade Financeira e nas jurisdições que não pertencem ao Conselho de Estabilidade Financeira. Este documento de consulta será entregue aos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos países pertencentes ao G20 para a sua reunião virtual na quarta-feira desta semana, ou seja, ontem, dia 15 de abril de 2020. O período de consulta pública termina na quarta-feira, 15 de julho de 2020. As recomendações finais, com base nos comentários da consulta pública, serão publicados em outubro de 2020. Nota aos editores, aqui eles vão falar um pouquinho do que é o Conselho de Estabilidade Financeira. O Conselho de Estabilidade Financeira coordena, em nível internacional, o trabalho das autoridades financeiras nacionais e dos órgãos internacionais de definição de padrões e desenvolve e promove a implementação de políticas regulatórias de supervisão e outras políticas eficazes no setor financeiro, no interesse da estabilidade financeira das instituições financeiras e não na estabilidade financeira das populações. Reúne autoridades nacionais responsáveis pela estabilidade financeira em 24 países
e jurisdições, instituições financeiras internacionais, grupos internacionais de reguladores e supervisores específicos do setor e comitês de especialistas em bancos centrais. O Conselho de Estabilidade Financeira também realiza divulgação com aproximadamente 70 outras jurisdições por meio dos seus 6 grupos consultivos regionais. O Conselho de Estabilidade Financeira é presidido por Randall K. Quarles, vice-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos. Seu vice-presidente é Klaas Knot, presidente do Nederlandsche Bank. O secretariado do Conselho de Estabilidade Financeira está localizado na Basileia, Suíça, e é hospedado pelo Banco para Assentamentos Internacionais. Então, meus amigos, continuamos a ver que existe um aproveitamento deste cenário pandémico para instaurar aquilo que há muito tempo alguns de nós têm vindo a alertar. Existe um governo mundial sendo instaurado no mundo e o objetivo é o controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto e serviço. Um controle tecnológico absoluto sobre todo o sistema financeiro, fim do dinheiro, redução populacional. Muitos de nós têm vindo a avisar sobre isso há muito tempo. Este tema não é novo. Existe solução. Existe luz em nós da solução. A solução é nós continuarmos exigindo o nosso direito de cidadão não biométrico e ver respeitado o direito de inviolabilidade da nossa intimidade, da nossa privacidade e da nossa propriedade privada. As biometrias são a nossa intimidade. Nós temos o direito de viver em sociedade sem fornecer as nossas biometrias, tendo acesso a todos os serviços, sem restrição, sendo cidadãos legais não marginalizados. E existe uma posição. A luta, neste caso é uma luta, é uma resistência criativa, é uma resistência que exige coragem, inteligência, sabedoria, existe determinação. Mais uma vez, há muito tempo já que eu venho apelando à união. Precisa haver união de pessoas para uma causa em comum, para nós podermos vencer, transformar todo esse sistema. Sem união entre as pessoas, não pode haver mudança. É preciso haver uma recuperação da verdadeira história do Brasil, que a maçonaria tem vindo a deturpar desde 1822. É preciso haver um profundo entendimento sobre os mecanismos do governo mundial, de todo o sistema. Meus amigos, espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e muita luz para todos!